no que a gente puder ajudar essas pessoas, seja ouvindo, consolando, falando para elas, perguntando, né, fazer esse pedido de oração, tudo isso são obras. Só que a gente tem que ter a intenção no coração. Então, primeiro eu coloquei, não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então, não é as obras, né? Porque aqui, ó, aquele que crê no Filho já tem, ó, tem a vida eterna. Então, a condição para ter a vida eterna, para a salvação, é a fé. Então, quem crê tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que permanece? Porque todos nós já estávamos debaixo da ira de Deus, do nosso pecado, mas aquele que crê tem a vida eterna. E aí Tiago vai falar: tu tens a fé, eu tenho as obras. As obras, mostra-me a tua fé. Sem a fé sem obras é morto, né? Inclusive usam Tiago para falar, tá vendo? As obras, sem obras não tem fé, não tem salvação. Mas Tiago falou, sem obras, e o homem não consegue ver a sua fé. Então ele vai ver o quê? Ele vai ver as suas obras, porque quem tem fé vai andar e é salvo para as boas obras, porque a gente regenera, é metanoia, arrependimento, crê em Cristo e tem arrependimento. E a gente continua aqui na Terra, né? Exatamente essa é a pergunta para a igreja. Igreja, fomos salvos, por que que a gente não sobe logo, né? Vamos lá, gente, vamos, já cremos, já temos salvação, por que que a gente não está agora com Cristo? É justamente porque a igreja, Deus, ele deu um papel para a gente na terra. Então a gente é salvo, mas a obra ainda tem muito para fazer aqui. Igreja, por que estamos aqui? Porque nós somos o sal da terra. A terra já está ruim. Imagina se a igreja ela sair da terra. Que a gente vai espalhando, né? Que é o bom fermento, o sal. Então estamos aqui para influenciar a terra, seja através da nossa conduta íntegra, influência positiva onde você está. O cristão, o sal, ele dá sabor, mas ele não pega sabor das outras coisas. Então, o ambiente que a gente está, a gente dá um novo sabor ao ambiente, de modo que a gente não é influenciado, mas a gente influencia. E a gente na Terra vive, não viramos anjo, não viramos anjo, porque a gente vai viver coisas da Terra. Então, a gente vai ter trabalhos. Então, como é a nossa conduta no ambiente, na universidade, na profissão? Aqui a gente é padrão. A Terra está vivendo dias que a gente vê que aumentou a iniquidade. Então, quando a Terra, né, o mundo, olha para a igreja e a igreja tem padrões de conduta, padrões de família, de matrimônio, profissional, como eu falei. Então, a gente é o bom fermento, é o sal. Aí aqui, o que que seria as nossas atitudes de... Aí eu coloquei aqui bem-aventuranças, o povo da BU, o Alex também está na BU aqui. Ah, mas ele não estava no C que a gente está falando muito hoje, nesses últimos tempos, sobre as bem-aventuranças, né? Parece que assim foi a semana, o mês da bem-aventurança. E as boas obras é isso. Quando a gente crê, Jesus ele deu vários exemplos aqui. E uma delas, como eu compartilhei com minha Mar, eu coloquei aqui, né? Somos pobres em espírito. Pobre em espírito, gente, não é pobreza física, não é pobreza material. Eu coloquei aqui, não é uma baixa autoestima, não é uma vida espiritual pobre, não é se autoflagelar, né? Porque pessoas falam, não, porque misericórdia, e falam, né, se autoflagelam. Uma baixa autoestima não é isso. Quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, ele fala no sentido de esvaziar de si mesmo. Por quê? Porque quando você se esvazia, tenta encher um copo cheio. Vai, não dá certo, né? Encher um copo cheio. Quando Jesus vai começar a encher a gente de outras bem-aventuranças, a primeira é o quê? Ele fala a primeira pobre em espírito. Porque quem é pobre de espírito se esvazia de si mesmo, da vaidade, da avareza, da cobiça pelas coisas materiais, a riqueza desse mundo, a fama, os prazeres, autoindulgência, autojustiça. Então, o que é uma pessoa cheia de si, né? Jesus falou com o fariseu estava lá. Ah, porque eu dou esmolas, eu faço isso, não há nenhuma injustiça em mim, eu faço todas essas coisas. E aí o publicano batia no peito e falava, miserável homem que sou. Então, quando Jesus viu os dois, ele falou exatamente quem é aquele que o pai teve misericórdia, do fariseu ou do publicano? Do publicano, porque o fariseu, ele já tinha justiça. É como depender totalmente de você. Agora, as bem-aventuranças, quando você é pobre de espírito, fala muito de que você depende somente de Deus.
Você confia não na sua eloquência, né? Isso é um conforto, porque se você confia no próprio braço, o que que a gente é? Mas pobre de espírito é bom porque você confia totalmente na força de Deus, não na sua. Não é a minha eloquência, não são os meus dons, não são os meus talentos. Então a gente se conhece o nosso estado de miserabilidade. É orar a Deus, não trago nada, é como não trago nada em minhas mãos, mas na cruz eu me apego. É lindo o pobre de espírito ser o primeiro, porque fala que a gente não conhece a nós mesmos, não reivindica, a gente não reivindica a nossa justiça. Ah, sou justo diante de Deus. Eu mereço coisas de Deus. Eu mereço coisas porque eu faço, eu tenho a vaidade preenche nosso coração. Mas aqui, pobre de espírito, pede por misericórdia, clama. Então, isso é ser pobre de espírito, é confiar em Deus, totalmente dependente em Deus.